Então é uma questão cultural, as pessoas querem uma solução de PowerPoint, algo bonitinho, pronto, passo a passo, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. E tem uma questão que eu aprendi nesses 20 anos de experiência tratando da dependência química, é que para problema complexo não temos uma solução simples. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da saúde mental extrema. E nós ajudamos os terapeutas a faturar R$ 9.000 trabalhando 3 horas por dia. E conforme combinado, vamos dar prosseguimento aqui à nossa jornada do terapeuta 9K. Então a gente vem fazendo essas lives para trabalhar na formação desse terapeuta, né? Hoje eu exerci a minha função como terapeuta lá na clínica, então na quinta-feira eu fico o dia todo lá. Chego lá por volta das 9h30, 10 horas e acabei de chegar em casa. Porque na quinta-feira a gente tem um trabalho no grupo também com as famílias, né? Então a gente atende as famílias no grupo de apoio. E hoje já teve bastante famílias que frequentaram lá a reunião. A gente deixou o aviso aqui, né? Que a gente ia começar a atender lá. E as famílias já estão frequentando lá a reunião. Então você que tem filho internado lá no Gábata, receba o nosso convite aqui para comparecer lá nas quintas-feiras a partir das 19h30. E hoje eu trabalhei um tema com os meninos lá, eu já usei essa frase aqui, que a gente pensou sobre essa frase, que as decisões antecedem as ações, né? Porque nós sabemos que a dependência química ela é uma doença causada pelo uso e o abuso de substâncias, né? Tanto o álcool como outras drogas. E a partir do momento que o sujeito ele usa a substância, ele entra num estado alterado de consciência. Aí ele vai perder o filtro social, e ao perder o filtro social, ele passa a se colocar em risco. E ele acaba perdendo a cognição. Ele está num estado alterado de consciência. Então ele vai perdendo a consciência. E ao perder a consciência, ele perde o poder de decisão. Então, se é verdade que as decisões antecedem as ações, esse sujeito no estado alterado de consciência perde a condição de decidir. Não é mais ele que decide, e sim o desejo, a compulsão pelo álcool e a substância. Por isso que é bastante difícil da família entender isso no primeiro momento. Então é importante que a família faça parte desse processo. E como nós trabalhamos na formação do terapeuta, nós trazemos esses assuntos para que o terapeuta tenha conhecimento e busque se aprofundar, entender do assunto de uma forma mais profunda, não só ali no raso, né? Então hoje eu falei com as famílias a respeito disso, porque nós temos uma questão importante, porque se é verdade que as decisões antecedem as ações, e se é verdade que um sujeito num estado alterado de consciência, ele perde a condição de tomar decisões, nós concluímos que esse sujeito não está escolhendo, tem alguém que escolhe por ele, tem alguém que decide por ele, né? E geralmente é aqueles que estão mais próximos, é a família. Mas com a experiência, né, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, com a experiência que nós temos,
ouvindo, né, o relato dessas famílias, nós identificamos no primeiro momento, dentro do tratamento do dependente químico, que ele tem dificuldade de tomar decisões. Ele busca que o terapeuta, que o pai, a mãe tome a decisão. O que você acha? O que é o certo a fazer? E aí a família acaba tomando essa decisão por ele. E aí ele não cria condições de ele mesmo decidir por si, né? Então ele passa a ser uma pessoa dependente do outro. E esse mesmo sintoma a gente percebe também na família. A família também tem dificuldade de tomar decisões. Hoje mesmo eu tive esse questionamento. Mas o que você acha que é melhor fazer? Então a família quer que eu decida como terapeuta. E o meu lugar de terapeuta é um lugar de escuta, de não saber e de não julgamento. E se eu escolher por essa pessoa, eu estou fazendo o meu julgamento para fazer essa escolha. E por que isso acontece? Então o dependente, ele, por ter esse lugar de indecisão, de perder a capacidade de decidir, ele acaba buscando essa decisão no outro. Ele atribui essa tomada de decisão ao outro. E se porventura der errado, a culpa não é minha. Foi você que falou, foi você que decidiu. Percebe? Então tem esse mecanismo de defesa que está sutilmente posto. Sutilmente posto. Então, quando eu identifico esse mecanismo de defesa no dependente, e eu percebo, então nós vamos ter esse olhar, a psicanálise trabalha com esse processo de repetição, e eu vejo que a família também repete, ela está num lugar e ela quer que eu, como terapeuta, como a equipe que está cuidando do filho dela, decida por ela. E aí eu corro esse mesmo risco. Então é importante eu saber que isso pode acontecer. É provável que aconteça nesse processo. E é uma questão que é cultural, Eu sou um sujeito analógico. Então dificilmente você vai ver eu fazer uma palestra, uma projeção com um PowerPoint. Mas o que eu percebo? Essa visão eu tenho faz muitos anos, desde que quando eu trabalhava no processo de liderança dentro das empresas. Então é uma questão cultural, as pessoas querem uma solução de PowerPoint. Algo bonitinho, pronto, passo a passo. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. E tem uma questão que eu aprendi nesses 20 anos de experiência tratando da dependência química, é que para problema complexo não temos uma solução simples. Então eu não acredito nessa solução de PowerPoint. Eu não acredito, e a filosofia me ensinou isso, a filosofia diz que nem todo bom plano sobrevive ao campo de batalha. Eu tenho que planejar para me ter um direcionamento, eu tenho que ter uma direção. Mas eu tenho que ter a flexibilidade, e para ser flexível, eu tenho que ter conhecimento do que pode ou não acontecer nesse campo de batalha. Por isso que eu acredito fielmente
que nem todo bom plano sobrevive ao campo de batalha. Você não vai ver eu dizendo, ó, faz isso que vai dar certo. Ó, isso é uma direção. Porque eu costumo dizer também que muitas pessoas não precisam de informação, elas precisam de direção. Às vezes elas não sabem para onde ir, para que lado ir. E nós temos que entender essa frase, porque ela é profunda, ela é impactante, né? Porque se é verdade que as decisões antecedem as ações, eu tenho que ter um plano de ação. Ao planejar a minha ação, fica mais fácil de eu tomar uma decisão. A programação neurolinguística, que é uma formação que eu tenho, me ajudou muito nesse sentido. Porque se é verdade que as decisões antecedem as ações, e para mim ter uma ação assertiva, eu tenho que ter um plano de ação, então eu tenho que formular um plano de ação, e ao formular esse plano, eu vou tomar a melhor decisão possível. Eu vou fazer a melhor escolha possível. E para fazer a melhor escolha possível, é bom que eu tenha mais de uma escolha, no mínimo 3. Eu vou formular 3 planos de ação para mim conseguir atingir o meu objetivo. Ou seja, eu vou sair do ponto A e eu quero chegar ao ponto B. O que eu preciso fazer para ter êxito, para ter sucesso? Ah, se eu fizer isso, isso e isso, põe lá no papel. Ah, mas qual outra forma que tem? Ó, posso fazer isso, isso, isso. Ah, e se der errado essas duas, aí eu tenho a outra. Daí eu vou olhar para os 3 planos de ação e vou escolher, vou decidir a melhor opção possível. Mas a pessoa que está lá vivendo esse momento de crise, que está transtornada, num estado alterado de consciência, será que ela tem essa condição, esse recurso, sem um direcionamento? Porque todos querem uma solução de PowerPoint. E não é assim que funciona. Nem todo bom plano sobrevive ao campo de batalha. Mas se eu formular 3 planos, eu não vou ser pego de calça curta. Essa é uma das dificuldades. E o terapeuta experiente sabe disso. E ele sabe que no processo de tratamento, sobretudo se a pessoa fez um tratamento na clínica não, a gente não tem tempo hábil, condições de formular um plano de ação. Porque o sujeito ainda não entrou em contato com o processo. A gente está uma ideia de como vai ser esse processo de reinserção social, familiar e profissional. Uma ideia. Mas é após o tratamento que ele vai entrar em contato, que ele vai ser reinserido ao campo de batalha. E ele precisa ter essa consciência. Então, o que a gente faz no processo de reabilitação desse sujeito é isso, habilitar ele a ter a consciência e buscar habilidade para o campo de batalha. Então, quando eu venho aqui trabalhar na formação desse terapeuta e eu prometo para ele
que ele pode ganhar R$ 9.000 trabalhando 3 horas por dia, é fazendo esse tipo de tratamento. Então eu tenho que ter um plano terapêutico para esse sujeito. Eu tenho que fazer um plano de ação, respeitando lá o recurso que esse sujeito, que essa família tem. E juntos nós vamos construir esses 3 planos. E juntos nós vamos decidir a melhor opção possível, com o recurso que esse sujeito tem. Porque é ele que tem que decidir e agir. Eu vou direcionar. O terapeuta direciona. Aponta a direção para lá. O terapeuta é aquele que registra as informações escolhidas no GPS. E vai ajudar esse sujeito a percorrer esse caminho. Porque nós vamos encontrar essas dificuldades em todos os âmbitos. Familiar, social e, sobretudo, profissional. Mas qual que é o plano de quem não tem plano? Plano Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, sem plano. Sobrevive o campo de batalha? Lógico que não. Entende? Então o terapeuta vai ajudar você a construir esse plano. Enquanto você não tem um plano, sem ação. A ação é fazer o plano. Qual que é a meta? Fazer um plano. Feito o plano, qual que é a meta? Executar o plano. E perceber se vai ter dificuldade no campo de batalha. Agora, se esse sujeito ele participa da criação do plano, fica muito mais fácil dele executar o plano. Porque se a família não está incluída, é muito comum a família planejar e daí cobrar dele a execução. Como que eu vou cobrar a execução de alguém que não participou do plano? Porque às vezes o filho está lá ainda no processo de internação e a família já tomou todas as decisões, já decidiu quem que vai ser a namorada, quando que vai casar, aonde que vai morar, qual o trabalho que vai ter, e não comunicou a pessoa que vai executar isso. Percebe? Então é isso, é ter clareza. E não busque uma solução de PowerPoint. Entende? Porque aquilo que deu certo para A pode não dar certo para B. Porque A tem um recurso e B tem um outro recurso. Por isso que o plano tem que ser individualizado, respeitando a singularidade do sujeito. Às vezes a gente vai gastar um tempo, vai. Geralmente 2 meses, 3 meses para formular o plano. E não tem problema de gastar esse tempo. O problema é não ter um plano. Porque ao planejar fica muito mais fácil de decidir. Nós temos que aprender a fazer esse exercício. Tanto que nós temos, antes de você iniciar o curso do terapeuta 9K, nós temos 3 cursos.
onde você vai aprender algumas ferramentas, que é o curso de comunicação. Você vai ter que se comunicar de uma forma adequada e assertiva com a família e com o dependente. Aí nós temos o outro curso, que é o curso de persuasão, onde você precisa convencer as partes de que é necessário fazer o plano, a 4 mãos. E o terceiro curso que é necessário é o curso de liderança, onde você vai aprender estratégias de planejamento. Então é fazer o plano. Não, eu vou te ensinar como, quando, onde e por que fazer o plano. De uma forma unificada para aquele sujeito que está na minha frente, para aquela família, respeitando a singularidade daquele sujeito e daquela família. E quando eles estiverem prontos, nós começamos a execução do plano, na velocidade desse sujeito. E isso é mágico, é magnífico. Nós temos um resultado assim. Por quê? Porque a pessoa não tem essa habilidade. Ela não sabe que é possível planejar. De repente ela não tem essa cultura. E eu também não tinha. Isso facilitou a minha vida, as minhas tomadas de decisões. Porque se é verdade que as decisões antecedem as ações, então eu posso treinar como tomar a melhor decisão. E Jean-Paul Sartre, um filósofo, ele diz que eu e você, nós, somos condenados a ser livre. E quem é livre tem que fazer escolha, ou seja, tomar decisões. E ele prossegue dizendo que não escolher é uma escolha. Ou seja, se você não toma uma decisão, tem alguém que está decidindo por você. E ele vai mais profundamente ainda. Ele diz que eu e você, a partir do momento que tomamos uma decisão, fazemos uma escolha, nós somos responsáveis pela escolha que fazemos. E ele volta a lembrar que não escolher é uma escolha. Então, na nossa cultura, nós não temos a cultura de planejamento, de planejar uma carreira, de planejar um casamento, de planejar um filho. Temos o método Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leve. A gente vai vendo. A gente resolve. Nós desenrola. Entendeu? Será que se enrola mesmo? E ele está sempre enrolado. E nós temos que olhar para isso. Que legal, né? Faz pensar ou não faz? Show de bola. O William Silva aqui, meu amigo. Tá dando feliz aniversário aqui pra Cristina. Cristina tá de aniversário hoje. 70 e quanto? Então 45. Mas a mulher não gosta que fale a idade, né? Mas agora eu já falei, desculpa. Eu sou meio insensível. Vocês fazem aniversário e o presente é nosso. Valeu, obrigado aí, William. Cristina tá agradecendo aqui.
A Miralda também está dando os parabéns para Cristina. Obrigado. O William está dizendo aqui, geralmente a família quer fruto antes de plantar. É isso aí mesmo, William. Ele está dizendo que o acolhido vem atrás disso mesmo, é isso mesmo. Eles querem uma receita, né? Receita de bolo. É milagre, a gente não está fazendo. Ó, minha irmã aqui, a Zenaide Terezinha Kujert. O Rodrigo Vargas está mandando um abraço. Sejam todos bem-vindos. A Hope Sally também está por aqui. A Melanie. Obrigado pelo queijo, Melanie. Tá uma delícia. A Melanie foi lá para Minas e me trouxe um queijo. Ela sempre traz um queijo de presente para mim. Obrigado. A Ângela Menezes também está por aqui. Sejam bem-vindos. Então, você tomou a decisão de assistir a live. As decisões antecedem as ações. Eu tomei a decisão de acordar amanhã e trabalhar. Às 6 horas da manhã eu vou acordar. Eu e meu filho, antes de ir para o trabalho, eu deixo ele na escola e vou para o consultório e já está decidido. Minha roupa já está separada, eu vou só terminar a live aqui, eu desligo o computador, já ponho na minha mochila e eu já vou dormir sabendo o que eu vou fazer amanhã. Já está feito o plano, eu tenho a minha agenda. Meu primeiro paciente é 8 horas da manhã. Amanhã eu vou trabalhar só até às 4 horas da tarde, porque eu tenho dentista. Já está decidido. Desde terça-feira eu já sei o que eu vou fazer na sexta. Facilita ou não facilita? Eu já sei. Eu lembro quando eu estudava, né, eu me considero uma pessoa inteligente. Assim como todo adicto, né, William? É acima da média. Nós somos acima da média. Então eu não estudava muito, eu não me preocupava. Mas às vezes eu ia saber que tinha prova só no dia. E daí dava uma olhada ali por cima e pasmem, assim mesmo eu tinha uma nota acima da média. E eu sabia que tinha colegas meus que estavam estudando 3, 4 dias. E às vezes não conseguia, tinha uma média, tinha uma nota menor que a minha. Eu conseguia o que ele conseguia sem esforço. Agora imagina se eu tenho planejamento. Imagina se eu tenho foco. Eu ia lá em cima, alta performance. Quando eu era criança, as professoras falavam assim, eu era aquele cara, né, que sentava lá atrás e conversava e fazia bagunça e tal. E daí a professora dizia assim, vocês ficam aí de palhaçada com o Carlos, depois ele passa na prova e vocês que são os boca abertas, vocês vão levar fumo. Ele consegue, mas vocês não. Ela dizia isso. Eu era criança, eu lembro ainda. Porque se você tá tendo mau resultado, você tem que sair daí de trás aí. Eu faço questão que ele sente ir atrás, porque aqui na frente ele só vai me incomodar aqui. Eu já causava. Agora você tem que sentar aqui na frente.
Mas o cara queria ficar lá, ele gostava da bagunça. Entendeu? E a maioria das pessoas que eu trato lá na clínica, no consultório, todos eles são inteligentes. Todos eles têm esse recurso aqui. Porque eles tomaram a decisão de usar droga. Ninguém usa droga em dúvida. Tá ligado? Eles tomaram uma decisão. Então eles têm esse recurso. Todos os erros que eu e você cometemos, nós decidimos errar. Você sabia que ia dar ruim. E mesmo assim você fez. Ou você nunca estacionou um carro onde você viu que era proibido. Você viu a placa. Mas daí você tomou a decisão. Não, é só 5 minutos. E aí deu ruim. Entendeu? Por isso que a filosofia nos ensina que a gente erra uma vez. A segunda vez não é um erro, é uma decisão. É uma escolha. E se é verdade que as decisões antecedem as ações, nós temos que aprender a planejar as nossas ações. E aí a gente vai melhorar as nossas decisões. Nós temos que gastar um tempo para aprender isso. E nós temos aí um método que vai te auxiliar, mesmo que você não tenha essa habilidade. Eu também não tinha. Eu aprendi isso, eu tinha... sei lá, o meu filho nasceu, eu tinha 40 anos. Faz uns 10 anos que eu sei, uns 40, 43. Uns 10, 12 anos que eu sei isso e aplico na minha vida. E aí mudou o jogo. Porque tudo aquilo que eu conquistei até os 30 anos virou nada. Porque eu não tinha habilidade para tomar decisões. Eu tinha boas ideias e ia fazendo. Até dar errado. E às vezes ao dar errado eu perdia tudo. E tempo. E a partir dos 30 anos eu comecei a... depois dessa experiência do tratamento da dependência química. Porque eu não sabia que ao usar o álcool ou outra substância, eu entrava no estado alterado de consciência, e ao entrar no estado alterado de consciência, por várias vezes eu perdi a condição de decidir. Por isso que a pessoa que está com um transtorno mental, que está no estado alterado de consciência, ela é compulsiva. Ela toma uma decisão compulsivamente. Outro dia, não é comum isso acontecer. Eu trabalho no Gábata há 7 anos, quase 8 anos. Nesses 8 anos, eu acho que a gente não teve 5 pessoas que fugiram de lá, da clínica. Em 8 anos. Não teve 5 pessoas. E todas elas que fazem isso, é um ato compulsivo. A última pessoa que tentou fazer isso, ela estava, tem lá as pessoas que olham, que prestam atenção ali e tal, que fazem parte da equipe, e ela estava saindo para ir embora. E aí eu estava atendendo ela, perguntei para ela, né, mas o que fez você tomar essa decisão?
Ele falou para mim assim, ó, doutor, eu tô pensando nisso também, eu não sei. Quando eu vi, eu já estava saindo. E eu ia embora mesmo. Porque a maioria dessas 5 pessoas, que nem esse foi visto, ele voltou, né? Mas assim, aquele que consegue, ele volta no mesmo dia. Porque chega lá a família diz, não, você tem que terminar aquilo que você começou. Por que você saiu de lá? Ele não sabe. Porque ele volta. Quantas decisões insensatas você tomou? Sem pensar, sem planejar. Agora que nós temos olhando, botando luz nisso, não fica mais claro para você? Não pode ajudar você na sua vida? Eu não sei se você tem alguma decisão a ser tomada, mas planeje. Faça lá esse exercício de colocar no papel 3 planos de ação. E aí você vai decidir o melhor plano possível. Você vai escolher o melhor plano possível. Aquilo que você consegue fazer. Sem depender de outra pessoa, só você. Agora com essa clareza. É bastante informação? Se você acha que você não precisa... O virtual tem isso, você pode voltar lá na página e assistir quantas vezes você quiser. É isso, o curso que nós vamos fazer vai ser 100% online, você vai poder estudar da onde você estiver, no horário que você tiver. E esse curso você vai ter, no plano que nós testamos, em 10 meses você vai poder assistir o curso, entender o curso e colocar ele em prática e ter resultado dele nesse período. Aquilo que eu aprendi, sei lá, levei 5 anos na faculdade, matéria, não, vou colocar lá na prática e você vai treinar, vai testar e vai ter resultado. Por isso que eu me arrisco aqui fazer essa promessa, que você vai faturar R$9.000 trabalhando 3 horas por dia. E digo para você, eu estou sendo bem generoso, bem humilde. Porque tem pessoas que conseguiram R$15.000. Mas ela queria muito, ela estava muito decidida. E eu quero trabalhar. Eu percebo que nem todas as pessoas são como o Anderson. Empenhadas, decididas. Ele é que nem eu, não sabe brincar. Pensa num cara focado. E se você é mais ou menos... Então eu coloquei lá na média. Mas assim, se logo de início você aprende, coloca em prática, duvido que em 3 meses você não esteja atingindo os R$5.000. Respeitando esse princípio básico, entendendo que as decisões devem anteceder as ações. E eu não quero que você compre o meu curso para ser mais um curso. Não, eu quero que você esteja decidido, porque eu quero resultado e eu vou cobrar de você. Ah, eu gosto quando alguém me cobra. Então você está com o cara certo, porque eu vou cobrar você. Porque eu quero que você consiga. Essa primeira turma eu vou dar o sangue. Se eu fosse você, eu decidiria fazer parte da primeira turma, que você vai ter muito benefício.
segunda turma. Na terceira eu já não vou conseguir fazer tudo, né? Porque eu sei também que eu sou limitado. Aí vai ter outras pessoas da minha equipe que vão ser treinadas. E aquelas que tiverem mais resultado também eu quero trazer para a minha equipe. Porque se você estiver lá trabalhando comigo, me vendo executar, você vai aprender mais rápido. Porque você está do lado de uma pessoa que sabe fazer. Se você aprendeu a fazer a receita assistindo no YouTube, é uma receita. Agora, se você aprendeu a fazer a receita com a sua avó, ela lá do seu lado, no lado da pia lá com você, é outro bolo. E é assim. Sabe aquela sacada lá do dia a dia? Pô, como que você fez aquilo? Eu vou explicar para você. Eu não tenho dificuldade de passar aquilo que eu sei, o conhecimento que eu tenho. Porque eu não vou perder o conhecimento que eu tenho se eu ensinar você. Lógico que eu fiz um investimento e você também tem que fazer. Ué. As coisas boas têm um preço. Percebe? Então as decisões antecedem as ações. Nós temos que aprender, criar essa cultura. Sabe, eu vou te ensinar uma ferramenta, seja ela da PNL, da psicanálise, da cognitivo comportamental, qual outra ferramenta que eu ensino? A entrevista motivacional. Você vai tomar posse dessa ferramenta, você vai aprender, mas eu não quero que você aprenda e aplique no outro. Eu quero que você introjete e comece a aplicar essa ferramenta na sua vida. Porque é só assim que você vai ter resultado. Você copiar e colar, ter uma solução de PowerPoint, ó, deixa eu ver lá qual que foi a... Não, você tem que tomar posse daquilo. Você tem que saber fazer o bolo sem olhar a receita. Por isso que tem que repetir, repetir. Não tem jeito. Quanto mais você faz, mais você aprende. Quando que você vai ter certeza que você sabe? Quando você conseguir explicar para outra pessoa. E essa é a grande habilidade do terapeuta. Por isso que eu preciso melhorar a minha comunicação. Eu preciso ter uma comunicação assertiva, efetiva. Eu tenho que checar se o sujeito entendeu, se faz sentido para ele. Isso é uma comunicação de alta performance. E aí, lógico que vai ter resultado. Não tem como, entendeu? Não ter resultado. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, compartilhe aí o nosso trabalho, o nosso canal. As nossas lives estão sendo assistidas aí por um bom número de pessoas. Tem mais de 200 pessoas que assistem a nossa live todo dia. Eu gostaria de agradecer essas pessoas que nos acompanham aqui diariamente, ao vivo, e as pessoas que não têm tempo e assistem depois, né? Essa é a vantagem. E que vocês comecem a pensar na decisão de investir no seu conhecimento, ou de repente de investir numa nova carreira. O William está falando aqui, sou seguidor dos 12 passos, eu também. Admitir. Isso aí.
Ele tá falando que aprendeu a arrumar a cama e guarda-roupa com 30 anos. A gente é rápido para algumas coisas e para outras a gente é lento, né, William? E é isso. E não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Agora eu tenho que entender, admitir isso e buscar uma solução, buscar habilidade para resolver essas questões. Certo, meus amigos? Então eu espero você aqui amanhã para nós encerrar a semana com chave de ouro. Vocês perceberam que essa semana aqui nós estamos aprofundando um pouquinho mais, estou falando um pouco mais de técnica, de método, e é esse o processo. Daqui a pouco nós vamos estar ali no auge, e aí as coisas vão começar a melhorar. Se já não estão melhorando para você, né? Certo? Então eu espero você aqui amanhã no mesmo horário, às 22 horas, para nós falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Então um forte abraço, até amanhã e se cuidem.